Carnais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, irmãos. Boa noite. Tudo bem? Pode sentar. Já tempo que eu não vinha pra cá, né? Já tempo que eu não vinha pra cá. Aí me chamam logo para encerrar um certo dia de cola. Aleluia. Glória. Tem alguém com frio aí? Não, quem? Eu tô sem frio, eu já tô com calor, tô suando aqui dentro. Aleluia. Irmãos, eu quero convidar você a pegar a tua Bíblia comigo. Na carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4. Efésios 4. Depois na carta aos Gálatas. Coríntios, Gálatas, Efésios. Efésios capítulo 4. Versículo 1. Quem não trouxe Bíblia, senta do lado de quem trouxe. Vê se tem alguém com Bíblia perto de você. Encontraram aí, amém? Amém? Então olha aqui para mim um pouquinho. Irmãos, quando eu vou pregar em cerco de Jericó, então a pregação ela muda um pouquinho de característica. Porque veja bem, se nós estamos dentro de um cerco, nós vamos fazer um cerco de uma situação, de um lugar a ser conquistado. Existe uma Jericó do outro lado da muralha a ser conquistada. Existe ou não existe? Existe. Tem uma Jericó que você quer conquistar? Sim ou não? Sim. Tem ou não tem? Não. Tem? Tem. Fala para a pessoa que está do seu lado. Tem um milagre atrás da muralha para você. Mas irmão, veja bem. Quem iria atravessar a muralha? Deus ou o povo? Não entendi. Quem deu a ordem? Deus ou o povo? Deus. Quem que teve que dar a volta? Deus ou o povo? Quem que viu a muralha ruir? Deus ou o povo? Quem que entrou na cidade? Deus ou o povo? Ué? Quem que entrou na cidade? Deus ou o povo? Portanto, Deus já fez tudo para nós. Então, no cerco de Jericó, 90% é meu. 10% cabe a graça de Deus, porque 100% da graça de Deus já me atingiu. A força já está em nós para fazer tudo o que precisamos. Para dar as voltas, uma a cada dia. No 7º dia, então, dar 7 voltas. 13 voltas, se necessário. O que isso quer dizer, irmãos? Que de bom em volta do problema que você trouxe para esse cerco de Jericó, você tem que dar volta constante. Uma hora a muralha cai. Eu quero profetizar na sua vida, muralhas de anos que você já tem lutado, é hora de cair hoje. É hora de cair hoje. Porque eu não aceito pregar no cerco de Jericó, encerrar o cerco de Jericó com esse tipo de temática. Eu não aceito voltar para casa com a frustração de você não ter conseguido derrubar pelo menos uma mulher. Não aceito, irmãos. Quem tem discórdia dentro de casa? Levanta a mão. Deixa eu ver. Não vou nem olhar. Nem vou olhar. Quem tem desunião dentro de casa? Levanta a mão aí. Deixa eu ver. Ninguém quer levantar a mão, é? Ai. Irmão, discórdia é quando a gente olha muito para a diferença, dá importância demais para a diferença, coloca a diferença num patamar acima, e aí no mínimo detalhe, a gente vira a cara, fecha a cara, não tem bom humor, não quer mais saber de rezar, não quer saber da pessoa, quer ficar de mal, quer saber de ficar fazendo bico, quer saber de ficar fazendo birra, quer ficar fazendo manha. Eu vou dizer uma coisa para você, Deus tem mais o que fazer do que ficar olhando para a sua vida. É quando a gente é teimoso, fala assim, essa pessoa não mudar, eu não vou falar com ela. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus não vai mudar nada. E aí o que é desunião? Irmão, desunião, como é que eu posso nos explicar desunião? Eu vou te explicar o que é união, não desunião. União é um saco de batata. Já viu um saco de batata? Já viu, né? Até na feira, inclusive, não é? Toda batata tem o mesmo formato? Formato padrão? Não. Hã? Não. Todas elas têm as
as cascas todas iguais? Não. Não? Puxa vida, mas elas não ficam no mesmo saco? Quando elas são descascadas, elas ficam ainda com o mesmo formato? Não ficam ainda. Olha que coisa você vê. Mas quando a gente coloca todas elas descascadas numa panela e amassa, como? Depois você coloca um salzinho, um tempero, ela vai ter o mesmo sabor, não vai? Fala para a pessoa que está do seu lado. O segredo é a unidade. Tanto para uma situação quanto para outra, a gente vai ver isso na palavra de Deus. Pega aí comigo o versículo 1. Exorto-vos, pois, versículo 1. Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados. Amém? Exorto-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros com amor, procurando conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito. Assim, como é uma só a esperança da vocação a que foste chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Há um só Deus e Pai de todos, que está acima de todos, por meio de todos e em todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Fala para a pessoa que está do seu lado. O remédio está aí. Irmãos, nós vimos então nesse cerco de Jericó que Deus ele quer derrubar as muralhas do desemprego, do desânimo, é ou não é? Quer também derrubar as muralhas da falsa enfermidade, quer também derrubar as muralhas do medo da insegurança, dos pecados capitais, e também, irmãos, quer derrubar as muralhas das doenças físicas e espirituais. E eu digo, irmãos, que muitas dessas muralhas que vocês viram nas 6 semanas atrás, muitas delas têm raiz nesta muralha, de discórdia, de desunião. Porque, irmãos, veja bem, unidade, estar unido a uma pessoa é uma coisa, você ser um com ela é outra. A gente aceita a diferença, é moído na mesma unção, na mesma fé, no mesmo Senhor, no mesmo batismo, como disse a palavra, nós somos colocados numa panela chamada igreja, e o próprio Senhor vai temperando com um só batismo, um só Senhor, um só Deus, que faz tudo em todos. E veja bem, irmãos, quando Deus faz isso, Ele quer fazer isso conosco, dentro da igreja, mas a gente vai alimentar as pessoas que estão ao nosso redor. Ou não é assim? Ou você mora aqui dentro? Você mora aqui dentro do salão? Não? Hoje você vê. Então você, aqui é feito o prato para ser servido na mesa. A melhor mesa, irmãos, da nossa casa é a partir de lá. Mas aí, irmãos, a gente acaba entrando em outras mesas. Existe a mesa do nosso trabalho, dos nossos vizinhos, dos nossos círculos de amizades. Existem também as pessoas que estudam, mas existem, irmãos, aquelas pessoas que muitas vezes passam pela mesa de um trânsito, passam pela mesa de um transporte público. Irmãos, nesses lugares, você vê discórdia? Sim ou não? Não entendi? Sim. E qual é o seu papel diante da discórdia que acontece? Você é o ponto da unidade, onde Deus que está em você é o remédio para aquela discórdia ou não? Porque, irmãos, Deus deu uma receita para Josué e Josué foi fiel até o fim. Ele não entendia nada. Pergunta para mim se ele entendia alguma coisa. Eu não entendia. Porque, veja bem, ele seguiu Moisés durante quase mais de 30 anos. Aí ele assume um povo, ele não tinha experiência de Moisés, ele sabia como Moisés fazia. Mas aí a colocar a mão no arado, a ele começar a conduzir o povo, a ele começar a enxergar a nuvem, e ele começar a dar as diretrizes para o povo, são coisas diferentes. Ele era um homem de combate, ele era um homem de batalhas, ele era um homem de brigas, ele era um homem de conquistas. Você acha que ele também não enfrentou as discórdias lá naquele povo?
Porque, veja bem, se o povo reclamava que queria comer cebola no Egito, e não queria viver de codorniz e de maná, se o povo não tivesse visto tudo isso, eles não iriam ter a possibilidade de ver água saindo em pedra, de passar por mar a pé enxuto, no Mar Vermelho. Eles não teriam tido a possibilidade de ver uma muralha de 18 metros de altura, por 3 de espessura, ruir. Porque conta a história, Flávio José vai contar que a muralha de Jericó tinha mais ou menos essa altura, 18 metros de altura, se não mais. E tinha 3 metros de espessura. Para um povo que não tinha armas, não tinha ariete, não tinha catapultas, nem nada, não tinha arma nenhuma. Como é que eles iam transpor? Teve que Deus intervir e fazer Josué escutar. E sabe, irmãos, ali também aconteceu desânimo. Ali também aconteceram doenças. Pessoas morreram nesses 40 anos até chegarem na beirada de Jericó. Assim como na nossa vida também, várias coisas acontecem no decorrer do caminho. Na medida em que nós vamos avançando no campo da fé, as pessoas não querem saber se você tem fé ou não tem. Elas querem saber da sua fé expressada. Eles querem saber dessa fé para fora. Não querem saber de uma fé intimista. É ou não é verdade que você é cobrado na sua casa? Sim ou não? Sim. É cobrado? Sim. Fala para a pessoa que está do seu lado, bem feito. Quem manda ter fé? Dá nisso. Sabe por que você é cobrado também? Quer saber o porquê? Sim ou não? Sim. Sim. Porque eles querem ver o Deus que eu busco na igreja exercido dentro de casa. E colocar esse Deus em exercício não é uma tarefa tão simples. Implica, irmãos, a nossa busca de conversão diária. É por isso que eu disse, quem coloca a mão no arado somos nós. Deus dá as indicações, as receitas, com certeza de vitória, mas quem tem que andar sou eu, quem tem que andar é você, quem tem que colocar a mão no arado sou eu, é você, quem tem que agir de forma correta sou eu, é você, porque Deus é santo. Ele é a fonte de toda a santidade. E quando São Paulo diz para nós que nós temos que derrubar as muralhas do individualismo, porque, irmãos, quando uma pessoa é individualista, eu estava estudando sobre discórdia, sobre a palavra discórdia, e a palavra discórdia, ela é discorde, portanto, ela é desprovida de coração. Ela não tem coração. É uma pessoa que não quer saber de paz, ela não quer saber que o ambiente fique bem. Ela quer que o ambiente, ela quer ver o circo pegar fogo, né? Falando com a nossa linguagem, ela quer ver o circo pegar fogo. Ela vive fazendo inferno. Ela vive com aquela conversinha paralela. A pessoa que fica, ao invés de ela ser autêntica, eu escrevi isso num artigo no meu blog, ao invés da pessoa ser verdadeira, de falar o que está sentindo, de falar o que está pensando, não, ela vai falar para o outro escondido. Ela não vai falar para a pessoa que ela não concordou, ela vai falar para outro. E aí o outro vai falar para outro, e aí alastra. Fala para a pessoa que está do seu lado. É isso que é estar em discórdia. É isso que é estar em discórdia. Aí, irmãos, estar em desunião é praticamente a mesma coisa. Só que a gente prefere sempre ser do contra. Ah, você não vou muito com a cara da irmã, da Sônia. E aí tudo que ela fala pode estar certo. Mas eu não concordo com ela. Eu sou sempre do contra. Isso é estar desunido, irmãos. Isso é não querer comungar da mesma graça, já que nós estamos num âmbito religioso. E quando nós falamos de estar em união dentro de casa, irmãos, olha, é um trem complicado. Porque todo mundo pensa diferente, não pensa? Cada cabeça uma sentença, não é isso que diz? É ou não é? Só que se toda sentença tiver um ponto em comum, então todo mundo vai pensar diferente, mas vai lutar pelo mesmo ideal. Não é assim? Isso é união.
Eu posso pensar diferente da Sônia, mas eu busco o mesmo Deus e quero a mesma graça. Eu posso pensar diferente do seu Raimundo. Eu posso até discordar com ele de algumas coisas, mas não entrar em discórdia e nem tampouco ser desunido, mas estar no mesmo ambiente com ele e lutar pelos mesmos ideais, eu do meu jeito e ele do jeito dele. Isso é união. É comungar, irmãos. Quem comunga aqui? Levanta a mão. Eu vou fazer uma perguntinha que você faz. Aquelas perguntinhas chatas. Você comunga com Jesus, não comunga Jesus? Sim ou não? Sim. E o que é uma comunhão? É uma comunhão. São Tomás de Aquino nos ensina que quando nós comungamos, nós então nos tornamos pessoas cristificadas. Nós somos tornadas ao exemplo de Cristo. E comum união, você está em comum união. E união é ter os mesmos ideais, lutar pelas mesmas coisas, ainda que eu não concorde, mas ao almejar a mesma meta, você está em comunhão com Deus. Que baita ponto de interrogação, né? Já pensou você ter que se mirar no modelo de Cristo? Porque, irmãos, eu gosto de uma frase muito boa, muito simplesinha, mas eu gosto dessa frase. Pessoas simples, que fazem coisas pequenas, transformam grandes realidades. E quando a gente começa a cuidar de pequenos detalhes do nosso comportamento, da nossa conduta, então aí a discórdia e a união, elas não passam a ser muralhas. Elas passam a ser pedregulhos por onde nós passamos e fazemos um caminho. E caminho de santidade, caminho de céu. Aí eu trouxe aqui 5 passos. 5 passos que São Paulo nos ensina para alcançar e derrubar as muralhas, tanto da discórdia quanto da desunião. Quer saber quais são? Sim ou não? Sim. Então decora. Humildade. Humildade, irmãos, não é você andar de cabeça baixa, ser vaquinha de presépio, bater uma vaca e fazer assim com a cabeça para tudo que as pessoas falarem. Não, não é isso não. De jeito nenhum. Você é ser besta. Você é ser tonto. Ser humilde, irmãos, a palavra humildade vem do humus. Humus é a parte fecunda que está abaixo do subsolo, de onde se arranca todas as proteínas, as plantas com as suas raízes arrancam todas as proteínas, não é isso? Portanto, ser humilde é você ser um solo fértil para que o outro também cresça. É mostrar dar o seu melhor para o outro crescer. É ser um chão pronto, não para o outro pisar em cima, mas através de você ele crescer. É por isso que muitas famílias hoje, irmãos, vivem batendo cabeça. Por quê? Porque não querem saber de ser humilde, querem expor a sua opinião e fazer valer a sua opinião. A opinião do outro já não é mais tão importante assim. Por quê? Porque eu penso desse jeito, pronto, acabou. Ah, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela, a questão Gabriela. Não quer saber de mudar? A pessoa que está do seu lado tem que ser humilde, filho. Não adianta não, irmão. Só muda quem é humilde, só se converte quem é humilde, porque tem que se assemelhar. Vai para você ver. Tem que se assemelhar a ele. Foi obediente até a morte de cruz, não bastando isso, se humilhou, tornando-se carne. Então, cutucando a pessoa que está do seu lado aí, diz assim: tem coragem? Eu lamento muito, mas se você não tiver coragem, você vai deixar a muralha em pé. Vão sobrar alguns tijolos para você derrubar. E não existe outro modelo melhor do que Jesus Cristo na humildade. Portanto, humildade não é andar de cabeça baixa, não. Humildade é saber respeitar a opinião do outro. E muitas vezes, irmãos, baixar a bola um pouco. O outro não é obrigado a dar o mesmo passo que você. E muitas vezes a gente está num passo muito adiantado. A gente acha que porque a gente vai para o grupo de oração, que a gente tem dons, a gente descobriu que é amado por Deus, que nós estamos 3, 4, 5 passos à frente. E é por isso que você tem que ser humilde para dar um passo para trás e ensinar o outro a dar com você. Isso é união. Isso é concórdia. É com coração, concordieiro.
Fala com a pessoa que está do seu lado. Entendeu, abençoado? Segunda receita de São Paulo. Mansidão ou modéstia. Irmão, o que é mansidão ou modéstia? Eu olho para Nossa Senhora e eu vejo a modéstia em pessoa. Não era espalhafatosa, sabia com quem tinha que conversar, sabia onde era a fonte das coisas, tinha sabedoria, era discreta. Irmãos, uma pessoa que quer derrubar a muralha da discórdia precisa ser manso. Manso em que sentido, irmãos? Nas nossas casas a gente precisa de vez em quando dar uma corrigida em algumas pessoas, entendeu? No círculo de amizades a gente não tem que corrigir as pessoas. Eu, por exemplo, meus amigos, aqueles que são meus amigos mesmo, que me dão liberdade, aonde eu sei até onde eles podem ir, e eles sabem até onde eu posso ir, quais são os meus limites, irmão, eu sou verdadeiro, e eu falo mesmo. Por exemplo, uma amiga minha que eu estou acompanhando já há uns 2 meses, que ela cismou de querer se converter a Jesus, e eu me comprometi com Deus em fazer pastoreio com ela. Qualquer dia ela vem aqui conhecer o grupo de vocês também, quando a folga dela coincidir. Vai se tornar uma grande pregadora, está se formando para isso. Esses dias a gente estava conversando, então foi a primeira vez que eu fui amigo de verdade dela. Ela queria mexer num trem do passado dela que eu não precisava mexer. Eu olhei para ela assim, para com isso, você é besta. Não pode ser tonta. Jesus faria a mesma coisa. Põe o seu passado no lugar dele, lá no passado. Deixa o cara ser feliz. Larga a mão você e vai ser feliz com Jesus. Teu caminho agora é outro. Tua postura agora é outra. Tua conduta agora é outra. Tem um filho atrás de você que você precisa criar. Larga a mão de ser besta. Para, não vou parar. Se o seu amigo não importa com você. Eu falo, você está pegando muito pesado. Eu vou pegar mais ainda se você não parar com essa frescura. Irmão, ela tomou outra postura. A conduta dela foi completamente diferente. E mansidão, irmãos, muitas vezes requer uma atitude energética. Lúcio, mas espera aí. Mansidão com uma atitude energética não combina. Combina, irmãos. Jesus era manso e humilde de coração, não era? Sim ou não? Sim. E olha, Jesus deixou de ser manso porque chamou Pedro de capeta? Não. Hã? Não. Ele foi duro. E Pedro deixou de ser amigo? Pedro não amava Jesus? Sim ou não? Sim, ele vai falar 3 vezes em João 21, Senhor, tu sabes que eu te amo. Tu sabes tudo. E Jesus não alisou. Jesus não amava Tomé? Sim ou não? Sim. E depois da ressurreição, Jesus não avisa com ele também não. Fala assim, põe a mão aqui do meu lado. Põe a mão aqui na minha chaga, na minha mão, do meu lado. Deixa de ser incrédulo. Aí Tomé dá uma de Miguel, né? Ele dá uma de política da boa vizinhança. Eu vou adorar Jesus para ele pegar leve comigo. Ele vai e prostra. Ele fala, meu Senhor e meu Deus. Você quer conferir isso? Vai no João 20, você perde. Você vai ter isso. Aí Jesus fala assim, mas deixa de ser besta, rapaz. Você está achando que eu vou cair na tua, querendo fazer média? É ruim. Ele falou assim, você acreditou porque viu. Bem-aventurado que acredita sem ter visto. Fala para a pessoa que está do seu lado, ser manso é ser verdadeiro. É ser modesto, irmão, não querer atenção só para você. Isso é uma pessoa carente. Se a pessoa quer atenção só para si, é uma pessoa carente. Mas a pessoa precisa de cura. E precisa muitas vezes tomar vergonha na cara e buscar a vontade de Deus, ao invés de ficar buscando as carências dela. Virou uma pessoa idólatra de si mesma. Isso a pessoa que está do seu lado tem que tomar uma postura diferente. Irmãos, Paulo também nos ensina que nós temos que ter paciência, longanimidade. Na minha tradução está longanimidade, mas eu fui procurar a tradução correta, paciência. Olha, irmãos, eu vejo muita gente da renovação carismática, de grupo de oração, falando assim, Senhor, dá-me paciência. Aí quando Deus quer provar a paciência, porque a paciência é um fruto do Espírito, é o terceiro fruto que aparece lá em Gálatas 5, 25 e 22,
Gálatas 5, 22, 23, a paciência é o terceiro fruto. Amor, paz e paciência. Portanto, é um dos primeiros a aparecer após o batismo no Espírito. Aí você vai falar assim, mas Lúcio, é que você não sabe. Eu vou te dizer, não quero saber. Porque, irmãos, independe da situação em minha volta, independe do que acontece ao meu redor, quem está em paz sou eu, e quem tem que ter paciência sou eu. Eu optei por servir a Deus, então a paciência tem que vir de mim, as esperas das demoras de Deus tem que partir de mim, eu tenho que crer que Deus vai agir a qualquer momento, isso parte de mim, as pessoas não vão acreditar, vão me chamar de louco, acomodado, vagabundo, qualquer coisa que vem na cabeça delas, mas tem em mim um Deus que é maior do que aquilo que ela acredita, é maior do que aquilo que arranca a paz dela, que arranca a paciência, e Deus não pode comprovar. E veja bem, o diabo ele tenta para não conseguir, Deus ele prova, porque ele sabe o filho que tem. E se Deus prova, meu filho, quando entrares para o serviço de Deus, quando você abraçar a fé, prepara-te para a prova, não para a tentação. A tentação a gente reza no Pai Nosso, livrar-nos do mal, amém. Mas não arrancar do mal, me livrar da tentação, não, Senhor. Não deixeis cair em tentação. É para não deixar cair, mas a tentação vai vir. A prova vai vir. Porque Deus sabe o filho que ele confiou. Ele sabe que ele colocou o Espírito Santo. Ele sabe quem abraçou a fé de forma real. Então ele sabe que ali tem paciência para dar e vender. Fala para a pessoa que está do seu lado, larga a moça sem vergonha. A paciência já está em você. Irmão, as pessoas não gostam muito de ouvir esse tipo de verdade. Não estou nem aí, eu falo mesmo. Eu sou profeta, eu não sou pregador de frescura, não. Irmãos, a pregação, o intuito da pregação é te levar para derrubar a muralha. Essa é a atitude minha e sua, igual o povo judeu que deles que deram as 7 voltas, ele não derrubou muralha nenhuma. E sabe, irmãos, paciência requer treino. E sabe, você conhece a palavra freio? Sim ou não? Sim. Conhece a palavra freio? Para que serve o freio? Para o quê? Hã? É mesmo? Olha como vocês são inteligentes. Então que tal você pisar no freio do seu impulso na hora que a impaciência se manifestar? Porque Deus não vai pisar nesse freio para você. É como eu disse, Deus tem mais o que fazer do que ficar pisando no freio. O Espírito Santo ele já derramou, se vira. A luz quer dizer que é tudo por minha conta? A graça, 100% da graça já te atingiu. Então Deus já tomou iniciativa com você. Deus já tomou iniciativa com você. Deus já te recolheu, já te curou da sua vida. Deu até uma limpadinha aí no meio da sujeira. Ele só está te limpando um pouquinho mais para você ser santo. Deus te quer santo. E a paciência é a maior virtude dos santos. Pensa nas provas. Você já quer ver só uma coisa? Olha só para você ver. Eu vou te falar um negócio. Alguém já te bateu por causa da tua fé? Você já apanhou por causa da fé? Não? Não entendi? Ainda não? Então você não tem nenhum pingo de problema. Porque os santos, depois que abraçaram a fé, eles apanhavam. É verdade. Olha o Padre Pio, você vê? Apanhava toda noite. Uma vez a gente foi fazer um atendimento numa pessoa, no Ministério de Cura e Libertação, a gente foi numa casa. Irmão, o negócio estava feio lá. Estava uma situação feia. Ficamos até 3 horas da manhã olhando para a pessoa e tivemos que chamar um padre no final das contas. Que a gente não deu conta. Tamanha era a libertação complexa que tinha ali. Mas enfim, irmãos. Um dos irmãos, nós começamos a orar em Ave Maria em latim. Ave Maria gratia plena. Né? É linda. O bicho que estava lá, o infeliz perdido que estava ali, ele começou a falar: até aqui você está? Estava falando de Padre Pio. Ele falou: bati em você todo dia. E até aqui você vem me encher? Ele tomou, foi na cabeça. Porque a hora que o padre colocou a estola na cabeça dele, acabou.
Fala para a pessoa que está do seu lado. Tem que ter paciência. Irmã, tem que ter paciência. Não é fácil, não. Não é brinquedo, não. Então, não é fácil, não. Então vamos fazer uma coisa, vamos combinar aqui um negócio. Eu quero lançar um desafio aqui para você quebrar essa muralha, né? Que essa muralha de desunião e de discórdia está na sua casa para ter paciência. Você falou, tá, tudo na concórdia na tua casa, mas tem um monte de impaciência lá que as pessoas ficam clica com você. E o Senhor me revela aqui que tem pessoas aqui que perdem o controle com a impaciência. Sabe, irmãos? A impaciência, ela desanima quem está do nosso lado. Lembra da primeira mulher que vocês derrubaram lá? Desanima. Ela desanima quem está do seu lado. A impaciência, irmãos, a falta de paciência no desemprego, aí você fica impaciente, aí é pior. Bem feito, Deus não vai arrancar o currículo de lá, porque você está impaciente, você não confia nele. Ué. Também, irmãos, a falta de... As falsas enfermidades, elas nascem na maioria das vezes por falta de paciência. A pessoa impaciente, ela começa a criar uma taquicardia, o coração começa a bater mais rápido, aí ela começa a faltar o ar, aí ela começa a ter dor no estômago. Ela fala para a pessoa que está do seu lado, deixa de ter estrutura, vai. Fala para a pessoa que está do seu lado, seja paciente, por favor. Metade das suas doenças vão ser curadas. Aí você vê que beleza? Por favor. Oh, meu Deus. O povo fica perdendo tempo com um monte de coisa, né? Oh, Jesus. São Paulo também dá a receita de suportar os outros. Suportar os outros não é aquele negócio de enfadar. Lá vem fulano de novo. Se você faz isso, você não está suportando. Você está faltando com a caridade mesmo. Aí o pecado é maior. Mas, irmãos, suportar os outros com amor é fazer isso aqui. Vem cá, Sônia. Eu sou uma pessoa muito crica, muito impaciente, mas se a Sônia não me suportar, ela não me segurar, me segura aí, irmão. Você tem que ser suporte para mim. Tem que ser suporte, só 70 quilos, irmão. Mas suporta aí. Irmãos, o suporte é isso. É o suportar o irmão nas suas imperfeições. Dar suporte, porque o que falta em mim, a Sônia tem. E o que falta nela, eu tenho. E quando nós estamos juntos, ela me completa no espírito, e eu completo ela no espírito. E aí a gente se suporta, porque nós descobrimos um Deus que nos levantou. Oh, glória! Ao invés de você ficar usando o dedinho para julgar e apontar o dedo na cara do outro, apontando os erros dele, ajuda ele a levantar, ajuda ele a acertar. Ô, irmão, irmãos, eu estou acompanhando essa menina já fazem 2 meses, o nome dela é Ana Paula. E olha, não tem sido fácil, a menina é uma clica, é uma pedra no sapato, ela sabe disso, eu já falei isso para ela. Meu, você é chata, você é chato demais. Você tem que começar a ser paciente. Irmãos, não é eu me afastando dela ou jogando na cara dela os erros dela que ela conserta. Sabe o que eu tenho feito? Eu tenho ensinado ela a acertar. Ao invés de falar para ela, você fez errado, eu falo assim, ó, se você fizer assim, vai mudar. Hoje, ela já não perde a paciência no emprego dela, ela já não perde a paciência na casa dela, as pessoas da casa dela já começaram a se incomodar com ela, porque ela está numa postura diferente, não ficar brigando toda hora. Suportar os outros, irmãos, ninguém é perfeito. Para de ficar cobrando perfeição daquele que não é perfeito na tua casa, na tua vida. Para de ficar jogando na cara do outro erro, ajuda ele a acertar. Você acha que minha esposa é perfeita? O que vocês acham? Acho que não. Acho que não. Então vocês acertaram, porque ela não é perfeita. Minha esposa não é uma pessoa muito reclamona, irmãos. Ela pode sentir uma dor na ponta do dedão do pé que ela reclama o dia inteiro. Irmão, não tem coisa pior, me irrita uma pessoa reclamando, meu Jesus amado. Deus precisa me curar muito, irmãos, a rita, porque me irrita. Oh, meu Deus do céu, uma pessoa que murmura o dia inteiro na sua orelha, mas irrita demais, é chato, muito chato.
Misericórdia, parece que não acredita em Deus. É ou não é? Ai, Padre Léo dizia uma coisa tão linda, irmãos. Ele fala que quem murmura e reclama está louvando o diabo. Fala a pessoa que está do seu lado aí, toma essa agora você. Ou irmão, suportar os outros, você quer muitas vezes passar um zíper na boca e começar a falar com Jesus. Vai rezar, vai pegar a Bíblia. Se não serve para edificar o outro, se não serve para ensinar o outro, se não serve para educar, instruir o outro na verdade, irmão, não fala nada, pelo amor de Deus. Suporta, completa a deficiência do outro com aquilo que em você tem de perfeito. Coloca no outro, injeta no outro através do seu testemunho. Faz o seu testemunho entrar no coração do outro e perceber, caramba, se ele faz isso, eu também posso. Por que é tão difícil para a gente, irmãos, começar a testemunhar no que a gente acredita, que a gente diz ter como fé? Ô grupo de Jesus de Nazaré, acorda. Acorda. O cartão de visita do grupo de vocês são vocês mesmos. E suportar os outros quando eles vêm pela primeira vez, muitas vezes é isso. É você começar a dar exemplo lá fora para que eles vejam que aqui vale a pena estar. Fala para a pessoa que está do seu lado, essa doeu. Essa doeu. Quinto, irmãos, buscar o vínculo da paz. Irmãos, Padre Léo, ele tem uma frase numa das pregações dele, que eu não me lembro qual pregação que é exatamente, estou tentando me lembrar, eu não consigo. Mas ele fala assim que a paz, minha e sua, ela independe da posição que o outro tem a respeito da gente. Irmãos, as pessoas me criticam tanto da minha pregação ser agressiva, eu nem ligo mais para isso, antes disso me incomodar, hoje não. Porque quem me levantou como pregador, eu não pedi o dom da pregação para ninguém. Eu não pedi para pregar, muito pelo contrário, não queria nem ver o microfone na minha frente. Quem me colocou ali foi Deus. Quem me colocou pregando desse jeito foi Jesus. Não fui eu que pedi. Hoje isso já não me incomoda. As pessoas falam que eu sou muito duro, que eu sou muito radical. Isso não me incomoda. Sabe por quê? Porque eu olho para Jesus e vejo que Jesus não foi radical. Ele foi extremista. Sabia disso? Que Jesus foi extremista? Quer saber onde está isso na Bíblia? Sim ou não? Sim. João 13. Amando-os os seus, amou-os até o extremo. Ele era extremista. A ponto de dar vida. Ele não estava nem aí para o que os outros pensavam dele. E foi totalmente homem, totalmente Deus. Se ele foi totalmente homem, sendo totalmente Deus, então eu que sou totalmente homem e carrego a essência de um Deus que é totalmente Deus dentro de mim, então eu também posso seguir os passos dele. E sabe o que é mais bonito, irmãos? Quer saber o que é mais bonito? Sim ou não? Sim. Você também pode. Isso não é para alguns privilegiados, é para todos. Atos 2:37 vai dizer que a graça é para todos. Todos quantos de longe o Senhor nosso Deus chamar. E Deus chamou você de longe. Deus chamou na sua história. Sua história é única, é sua. Você veio de longe, a pessoa que está do seu lado não fez parte da sua história. Ela não caminhou cada passo seu. Talvez caminhou até em algum termo, a partir de algum ponto, mas do começo ao fim, até esse momento agora, ela não caminhou do seu lado. Você veio, você tem uma história. Você teve um lugar, você teve uma trajetória para chegar. E se você não sela a tua vida com vínculos de paz, não procura os vínculos da paz ao invés de buscar os vínculos da discórdia. Se você busca os vínculos da desunião, só busca os defeitos, não busca as virtudes. Se você não busca a essência da pessoa, só busca a pessoa com a carcaça que ela traz. Se você não busca o melhor da pessoa ao invés de buscar o pior, veja bem, irmãos, você está indo contra Jesus. Porque Jesus não enxergou o seu pior, ele enxergou em você uma possibilidade positiva de resposta. Ele enxergou em você seu sucesso, enxergou em você uma vitória, porque você tinha tudo para dar errado e ele está fazendo tudo para que você dê certo.
paz comigo e com você. Deus quer começar a criar unidade entre Ele e você, entre eu e Ele. Para quê, irmãos? Para que as coisas lá fora não caiam na discórdia, não caiam na desunião, e eu não seja mais um sinal de discórdia, um sinal de desunião, mas eu seja um sinal de unidade, porque a unidade em Cristo, no Espírito, é o remédio para a desunião e remédio para a discórdia. Você precisa querer isso. Deus marcou um encontro com você aqui. E nesse final de cerco de Jericó, eu quero encerrar essa pregação dizendo que, sendo um com Jesus, as discórdias e as desuniões, elas se acabam. Porque se eu for um só com Jesus, Jesus me ensina a fazer também o outro acertar. Me ensina o outro a dar passos. Ele vai lhe dando sabedoria. Ele vai lhe dando discernimento. Aqui não é para pisar. Não posso pisar desse jeito, eu vou pisar aqui. Eu não posso apontar o dedo. Eu tenho que ajudar o outro a crescer. Você quer isso? Sim ou não? Sim. Eu louvo a Deus porque tem uma coisa bem atrás de mim aqui. Então, se as pessoas me permitem, você vai encerrar esse cerco de Jericó aos pés da cruz. Porque aqui está o vínculo da paz. O poste que uniu o céu e a terra e os braços que abraçam a humanidade. Eu quero te convidar a vir aqui para perto da cruz. Eu vou me ajoelhar. Se você quiser, você se ajoelha também. Isso aqui não é adoração, isso aqui é devoção. Olha o crucificado, irmãos. Coloque aí as muralhas que você superou e as que precisam ser superadas nesse cerco de Jericó. Vai dizendo uma por uma com Jesus. Vai dizendo uma por uma. Abre a tua boca. Diga as muralhas. Desânimo, falsas enfermidades, doenças espirituais e físicas. Desânimo, falsas enfermidades, pecados capitais que você acha que você não consegue superar. Vai dizendo o nome dessas muralhas. As que você já superou, louve a Deus porque Ele te ajudou a superar essas muralhas. Porque Ele já combateu por você. Vai nesse encerramento de cerco de Jericó, irmãos. Temos um encontro marcado. Nosso Deus foi elevado. Fomos atraídos à cruz. Não existe paz sem Jesus, nem ressurreição sem morrer. A graça da unidade vem da cruz. Do lago aberto jorra o amor, a água que nos faz renascer, o sangue que nos torna irmãos. Vem do coração de Deus o clamor. Seja um, eis o dom derramado entre vós. Seja um, como o Pai e o Filho são um. Seja um, eis o dom derramado entre vós. Seja um, como o Pai e o Filho são um. Deus marcou um encontro com você e Ele está aqui aos pés da cruz. Eu e você aos pés da cruz, e Ele nos marcou um encontro para nós sermos um nele. Derrama as tuas muralhas aí, as muralhas da discórdia. Você tem lutado tanto com essas muralhas de discórdia. Você tem lutado sim, o Senhor me revela que você tem brigado
para que a paz ela reine por onde você passa. Não é só na sua casa não, você luta pela paz em tudo quanto é lugar que você vai. Lugares que as pessoas se procuram para conversar com você, buscam até aconselhamento com você. As pessoas se procuram e a fonte da paz está aqui. Ele já te deu. É preciso ser um com Jesus. Superar esse desânimo que volta e meia te pega. Volta e meia você quer desistir das coisas. Volta e meia você não quer mais dar passos na direção da concretização dos seus sonhos. Chegou a hora de você derramar-se em Deus. Esse Jesus está pronto para você, irmãos. Esse Jesus te mostrou 5 passos para você. Para acabar com a discórdia, para acabar com a desunião, mas acima de tudo, para acabar com todas as outras muralhas que você não conseguiu derrubar até hoje. São muralhas de desamor terríveis, pelas quais você já passou. São passos e tropeços terríveis pelos quais você passou e eu também. Mas Jesus não olha tropeços, Jesus não olha fracassos. Jesus na cruz, no alto da cruz, olhando para mim e para você aqui aos pés dele, Ele olha para a tua muralha já desfeita. Porque quando o olhar de Jesus nos atinge, a força que emana desse olhar é a força do próprio Espírito. E esse vínculo da paz é só dado pelo Espírito. Temos um encontro marcado, nosso Deus foi elevado, fomos atraídos à cruz, pela boca de um pregador. Não existe paz sem Jesus, e nem ressurreição sem morrer. A graça da unidade vem da cruz. Do lado aberto jorra o amor, a água que nos faz renascer, o sangue que nos torna irmãos, vem do coração de Deus o clamor, Deus clamando para nós. Seja um, eis o dom derramado entre vós. Seja um, como o Pai e o Filho são um. Seja um, eis o dom derramado entre vós. Seja um, como o Pai e o Filho são um. Senhor Jesus, se eu posso te pedir algo, nessa hora eu peço o derramamento do Teu Espírito sobre esse povo que está aqui comigo aos pés da Tua cruz. É um povo, Senhor, que busca a derrubada de muralhas ainda de desânimo muitas vezes. É um povo que busca, Senhor, a cura de várias enfermidades, Senhor, tanto as falsas como também as físicas e espirituais. Aqueles que estão em busca, Senhor, também de uma cura, de uma libertação de um pecado capital que há muito tempo nos acompanha. Nessa hora, Senhor, eu venho te suplicar como servo e profeta da Tua palavra, que o Senhor venha em auxílio do Teu povo, levantando aqueles que se sentem abatidos no meio do caminho pela fé. Aqueles que já não conseguem mais dar passos, Senhor, aqueles que já tentaram de tudo aos Seus olhos. Aqueles que buscam, Senhor, uma direção correta para seguir dentro de suas casas. E que muitas vezes veem muralhas enormes crescendo até mesmo dentro de suas casas, Senhor. E muitas vezes diante de uma pregação como essa se sentem acuados. Senhor, derruba, Senhor, as muralhas do medo e da insegurança de dar um passo além. Derruba, Senhor, toda espécie de muralha, Senhor, que se levantou na vida dessas pessoas. Insegurança de dar um passo a mais dentro de casa. Medo, Senhor, do que as pessoas vão pensar ou falar dessas pessoas. Nesta hora, Senhor, existe uma só fé, um só batismo, um só Senhor, que é você, Jesus. E eu clamo que na vida dessas pessoas seja derramada uma porção redobrada do Teu Espírito. Assim como em mim, Senhor, que há 14 anos não sei mais o que é sentir desânimo. Não sei mais, Senhor, o que é ficar abatido na alma. Também sobre esses, meu Senhor, aquilo que um dia o Senhor derramou sobre mim, derrama sobre eles também, Senhor, nessa hora.
Eu reclamo aos pés da cruz de Jesus o direito da aspersão do sangue dele sobre as nossas vidas. Vida dos nossos familiares, que muitos daqui têm parentes enfermos. Nessa hora que uma gota do sangue dele atinge essas pessoas enfermas. As pessoas de nossa casa que precisam de libertação, e você até escreveu um papelzinho o nome dessas pessoas. É um papelzinho que tem 3 nomes escritos. Nessa hora, Senhor, alcança essas pessoas. Alcança, Senhor. Eu reclamo o direito da aspersão do teu sangue como teu filho sobre essas pessoas. E receba, irmão, a efusão do Espírito Santo. Porque o batismo do Espírito Santo nos levanta para uma nova vida. Ele nos ensina a derrubar várias muralhas. O cerco de Jericó não pode fazer com que a nossa fé dure somente 49 dias. Uma semana tem 7 dias. 7 vezes 7, 49. Não pode durar 49 dias. Pelo contrário, a sua fé tem que transcender. Tem que chegar até a sua casa. Pelo caminho porque você vai fazer até a sua casa ao sair daqui. E tem que provocar as pessoas a enxergar em você um convite de Jesus. O grupo de oração Jesus de Nazaré te espera para derrubar muralhas. Recebe um sopro novo do Espírito. Em nome de Jesus. Que todas as dores na coluna, essas dores de cabeça que por pouco você não veio para o grupo de oração hoje por causa dessa dor, sejam sopradas para longe da tua vida a partir de agora, no nome de Jesus. Recebe um vigor novo e seja um com Cristo. Vai se levantando e cantando se você aprendeu. Seja um, eis o dom derramado entre vós. Seja um, como o Pai e o Filho são um. Seja um, eis o dom derramado entre vós. Seja um, como o Pai e o Filho são um. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz: valeu a pena? Valeu a pena? Valeu a pena? Eu quero aqui dizer, irmãos, que o meu coração se alegra muito. Eu não fico triste quando eu vejo poucas pessoas no grupo, não. Porque a primeira vez que eu vi esse grupo aqui, tinha gente em pé. Nessa, não me lembro. Eu não fico decepcionado, não. Não fico frustrado. Pelo contrário, irmãos. Eu jogo a responsabilidade em cima de vocês. Sabe o que é bonito, irmãos? Essa responsabilidade que vocês saem hoje aqui com esse encerramento de cerco, com muralha derrubada, é que vai ser o cartão de visita lá fora. As pessoas vão olhar para você hoje e vão perceber: nossa, vale a pena estar nesse grupo de oração. Acho que semana que vem eu vou pedir uma carona para esse irmão. Deus te ouça. Ele já ouviu. E está pronto para ouvir você também. Posso fazer um desafio? Você me permite? Ai, meu Deus. Você conhece 3 pessoas que você pode convidar para o grupo de oração? Sim, conheço. Conhece pelo menos 3? Conheço. Se você conhece mais, amém. Mas se você não conhece pelo menos 3 que você possa convidar, e convidar, irmãos, é a semana inteira. Ó, semana que vem tem grupo de oração Jesus de Nazaré. Viu? Eu estou te convidando para ir. Ah, se der eu vou. Não, irmão, vai ser bom, foi bom para mim, vai ser bom para você. Terça-feira, aliás, isso foi na sexta. Aí no sábado você vai falar: irmão, você lembra do convite que eu te fiz ontem? Estou reforçando o convite. Foi muito bom. Então vai ser bom para você também. Chega no domingo, na Santa Missa, você encontra com o abençoado ou com o abençoado. Ó, o grupo de oração, não se esquece, tá bom? Porque, irmãos, veja bem, se uma dessas pessoas que você convidou vierem, vai ter o dobro de pessoas ali dentro. E elas vão experimentar da graça como você experimentou hoje. Se 2 pessoas vierem, além de você, então vão ser triplo de pessoas. E 3 vezes mais a graça de Deus vai atingir as pessoas. Vai atingir a você que vai estar aqui e vai atingir as outras 2 pessoas que você trouxe. Se você, as 3 vierem, irmão, 4 vezes mais.
A graça não é só para você. Não seja egoísta. Multiplique a graça. Deus abençoe. Amém. A sexta. Então, por favor.